Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estão todos alegres aqui essa noite? Amém. De verdade, de verdade? Amém. Eu sei que você acabou de se assentar, mas vamos estar sobre os nossos pés? Só por mais alguns segundos. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ter certeza que você a trouxe. Levante a Bíblia para cima. Olha só. A igreja está armada, pastora. Parece que o som ficou um pouquinho mexer. Será que é o Pedro? Pastora Noemi, esses membros estão me perseguindo. Eu estava pregando em um congresso há poucos dias para 1.500 jovens. Eu estou passando dentro do ginásio. Estou sentindo meu blazer sendo puxado. Adivinha quem era? O Pedro. Ele complicou o som todo lá também, gente. É brincadeira, viu, Pedro? Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estão todos alegres aqui essa noite? Amém. De verdade, de verdade? Deixe-me aproveitar que você está já sobre os teus pés. Os que trouxeram a Bíblia, Evangelho na escrita de São Marcos. Evangelho na escrita de São Marcos, o capítulo é o de número 16, e nós vamos ler apenas o versículo de número 7. São Marcos, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 7. E ao passo que você procura o encontro, deixe-me aqui cumprimentar e também fazer os meus agradecimentos, né? Já há muito tempo que eu não pregava aqui em um domingo, né, pastor? Jesus me deu a alegria de estar aqui e é uma alegria sempre poder servir os bispos, os líderes dessa igreja. Muito bom poder sentir essa reverberação, ouvir a voz de Deus e sentir o seu impacto. Só para me ter certeza que você já foi abençoado aqui. Quem já ouviu Jesus falar aqui essa noite? Olha só, eu estava relutante e ao mesmo tempo com medo, pastor Neres, relutante de vir aqui essa noite e com medo de não conseguir atender a pastora Noemi e a todos aqui estariam. De verdade, eu cancelei 5 agendas, 5 compromissos ao longo dessa semana. Eu passei mal de terça até ontem à tarde. Eu perdi 3 quilos, pastor. Só Jesus para ter misericórdia. Eu não sei o que eu tinha. Dores no corpo, dor de cabeça, febre, o quanto mais. Para uma pessoa que nunca tomou um remédio, pela primeira vez eu tomei uma dipirona. Mas Jesus me deu vitória, me deu graça. E quando eu descobri que eu estaria pregando aqui, e seria a minha primeira agenda depois desses dias fatídicos, eu fiquei muito feliz. Eu tenho a incumbência de entregar uma palavra revelada para você. Em poucos minutos, só para que eu lhe identifique. Quem quer ouvir uma palavra revelada aqui essa noite? Quem encontrou o Evangelho na escrita de São Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 7, diga amém. Amém. Passo a ler, está escrito assim: Mas ide pelo vosso caminho, contai a todos os discípulos, e também a Pedro, que o mestre está indo adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele havia dito, e eu repito. Mas ide pelo vosso caminho, e contai aos seus discípulos, e também a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele havia dito. E quem pode dizer um amém? Retorna ao seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Olha o Pedro aqui de novo, olha só. É perseguição que não para mais. Ele estava lá, já apareceu aqui. Pedro. Acabei de falar o seu nome aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia que todo Pedro é complicado. Mas tem um jeito para você também, tá bom? A igreja pode dizer um amém pela vida do Pedro aqui. Deixa só
fazer uma pergunta para o Pedro aqui. Pedro, foi só comigo que você fez aquelas gafas ou teve mais pregadores lá? É marcação. Brincadeiras à parte, olhe para mim, preste atenção. Deixe-me fazer um pedido a você. Eu tenho pouquíssimos minutos aqui, porque eu ainda prego hoje. Daqui a pouquinho, né, pastor? Bispa Noemi. Então eu vou acelerar aqui o processo, mas deixa eu fazer um pedido rapidinho. Enquanto eu prego, eu falo por aqui, não ande, não converse. Dê-me a sua atenção por alguns minutos e eu lhes prometo que, além de não lhes cansar com as minhas palavras, eu também não vou ultrapassar o tempo que me foi ofertado. Eu posso ouvir um amém? Amém. Olhe para mim e preste atenção. Eu havia pedido a Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar com todos que estariam reunidos e estabelecidos aqui essa noite. Eu tenho uma ciência que são domingos proféticos. E eu não tenho dúvida que ao longo de todos esses dias você já ouviu, recebeu palavras poderosas, santa e também muito profunda, vinda do trono do Senhor. Todavia, ao passo que eu me deslocava para este endereço, eu procurava de Deus também algo que fosse tocante, marcante, empolgante, que se familiarizasse com todos que estariam aqui. A Bíblia é um oceano e, se você for perspicaz, você há de convir comigo que, ao passo que a nossa líder falava aqui essa noite, ela entregou para nós pelo menos 3 mensagens em um só versículo. Apresentou a vida de Jó, apresentou a riqueza de Jó e apresentou a oferta de Jó. Parece igual, mas não é. É a vida, é a riqueza e é a oferta. A pessoa é a mesma, mas os quilates são diferentes. Então a Bíblia mexe, balança, causa impacto nos nossos corações. Todavia, o Novo Testamento para mim é algo ainda mais poderoso, porque se o Velho Testamento, pastor Osmar, é uma profecia que foi construída ao longo do tempo, o Novo Testamento, a profecia se concretizou, independente de ser profeta, levita, sacerdote, homens, mulheres ou crianças, pastora Marissa, todos eles apresentaram Jesus, quer seja direto ou indiretamente. E quando chegou o dia da promessa se concretizar, houve um silêncio. E eu descobri ao longo do tempo que tenho na caminhada cristã, que não é pouco, é desde a minha tenra idade, que caminhar com Deus não é fácil. Quando eu olho para uma igreja como essa, um domingo como esse, repleto de pessoas, eu fico aqui pensando, será que é fácil? Mas não é. Primeiro porque você tem que se adaptar a Deus, e não é Deus que se adapta a você. Você tem que respeitar o silêncio, você tem que respeitar a presença, e você tem que respeitar o dia que Ele quer fazer e o dia que Ele não quer fazer. Mas sobretudo o silêncio de Deus é complicado, e eu te provo que o dia que a promessa chegou a se cumprir, Deus ainda ficou em silêncio, 400 anos, um tempo chamado intertestamentário ou tempo interbíblico. E quando o seu Deus ficou em silêncio, 400 anos, Ele resolveu fazer aquilo que os profetas haviam falado. Ele rasgou o céu, mandou um mensageiro na terra, e esse mensageiro, diferente de todos aqueles que nós conhecemos no céu, disse para uma mulher: mulher, você está sendo assistida. E quem te assiste no céu, na eternidade, resolveu falar hoje. E ele mandou falar para você que você vai ficar grávida, vai ter um filho, e esse filho será dele. A irmã Maria ficou feliz, ficou alegre, e ao mesmo tempo triste, porque era uma mulher que não era casada. E no tocante naquele tempo, diferente dos dias atuais, que um casamento pode ser quebrado, na cultura judaica não. O noivado não é só o prenúncio do casamento. O noivado é o momento certo de que algo vai acontecer. A mulher com medo se furtou de palavras, mas guardou para si. De fato, Deus promete, e tudo que Ele promete, eu não ouvi 1, 2, 3, tudo que Deus promete, Deus cumpriu o que Ele prometeu.
Jesus veio à terra. Eu poderia empolgar aqui. Eu poderia usar todo o cunho de oratória para tentar mexer com o seu sentimento, apresentando a descida de Cristo, a chegada dele, mas deixa eu correr um pouco. Quando Jesus vem e chega na terra, ele passa um tempo escondido, logo depois de ser apresentado no templo. O que aconteceu no templo foi poderoso o quanto mais. Tinha um velhinho lá, que era o sacerdote, que ficou cheio do Espírito Santo e pediu para morrer. Tinha uma mulher chamada irmã Ana, que era dirigente do círculo de oração, pentecostal até o tutano. Ela ficou tão feliz que ela olhou para o menino e disse assim, ó, esse aqui tem algo que ninguém antes, ninguém durante, só para você dar um sorriso e um grito de glória, e ninguém depois terá. Ele é Deus no céu, Deus na terra, e é Deus debaixo da terra também. Ela já prenunciou quem ele era. Depois da apresentação, Jesus desapareceu e poucos falam sobre a infância dele. Há um homem chamado Arames de Barros, que passou parte da sua vida pesquisando sobre ele e descobriu que só pode falar dele nos 12 anos de idade, porque foi quando ele apareceu e pregou e trouxe uma luz ao mundo. E depois disso ele desapareceu e só apareceu com 30, diga comigo 30. Mais forte, 1, 2, 3. 30. Olhe para mim. Com 30 anos, Jesus aparece para ser batizado. E quando ele aparece para ser batizado, tem um profeta, pregador, que está simplesmente pregando, antevendo a sua chegada. Esse era pentecostal. Quando eu vejo a nossa líder pregando aqui, usando o cajado que ela tem, eu olho para João Batista. E se João Batista tivesse nossos dias, nem agenda ele teria. Porque ele tinha um cajado, e cá para nós, pensa num pregador que não estava nem aí para a multidão. Ele só queria pregar, e ele batia, e ninguém ia embora. Todo mundo ficava próximo. Aqueles que nem gostavam dele também estavam lá. Só que teve um dia que ele estava pregando, em um dia comum, em um dia qualquer, mas ele sentiu a reverberação. Deixe-me identificar pelo menos 2 crentes aqui. Já teve aquele dia que você entrou na igreja e você sente que tem algo diferente no culto? Alguém pegou aqui, ó. Eu estou começando a identificar quem está me ouvindo essa noite. Já teve aquele dia que antes do culto começar, o arrepio já vem, já dá uma vontade de chorar. Eu desci do carro, vim andando para cá. Quando eu entrei na porta, quando eu me assentei ali, eu não consegui dobrar os joelhos para orar. Eu comecei a lagrimejar nos meus olhos. Eu não sei se acontece com você, não é emocionalismo, é algo que só Deus pode explicar. É algo que só Jesus consegue entender. Nesse dia, João Batista estava pregando, daqui a pouco o corpo dele começou a arrepiar. O arrepio foi tão grande que ele disse assim, ó, tem alguém aproximando aí. Esse é maior do que eu. Eu estou batizando com água para remir pecado, mas ele não. Ele batiza com o Espírito Santo e com... Jesus chega, é batizado, e agora eu não sei se você vai dar glória a Deus e aleluia, porque eu estou acostumado a viajar por aí, e eu ouço constantemente alguém falar um do outro, eu ouço até o diabo falar do outro, mas quando eu vejo Deus falar de alguém, aí eu paro, porque não é anjo, não é profeta, não é pregador, não é pastor, é o próprio Deus dizendo, agora quem vai falar sou eu. Ele abre o primeiro céu, o segundo e o terceiro. E quando ele abre o terceiro céu, ele grita lá de cima, esse aí é o meu filho. Igual ele não tem. Meu corpo está arrepiado aqui. E eu não sei se você está no mesmo culto que eu já estou vendo gente querendo dar glória a Deus. Eu estou dizendo que não é o diabo, não é o homem, não é os anjos, é o próprio Deus dizendo, esse aí é meu. E eu amo ele. A multidão parou de olhar para João Batista, pastora Marisa, e fez isso aqui para Jesus, ó. Ele é tão humilde e é terrível ao mesmo tempo, que ele levanta, e ao contrário de pegar na mão de João Batista e dar shalom, ele sai.
Quando ele sai, João Batista tinha um discípulo chamado João, já apresentei ele aqui, que vai ao lado dele. E quando ele está aproximando de Jesus, Jesus para e pergunta: você quer alguma coisa, jovem? João para, coloca a mão no queixo e: o senhor não vai despedir do mestre, não? Jesus: que mestre? João Batista: ah, o meu discípulo. João: mas ele estava anunciando. Você ouviu ele pregar? Ouvi. Ele pregou o quê? Que eu sou maior do que ele, né? Então ele é o meu discípulo. Eu sou antes dele. Mais alguma coisa? Ele: eu posso passar a tarde com o senhor? Vou pegar o que a senhora pregou aqui, viu? João era rico, Verivaldo. João era empresário. Vou provar para você que vale a pena depositar a riqueza no colo de Deus. Quando João passou a tarde com Jesus, ele chegou em casa e disse assim: ô mãe, ô pai, ô Tiago, eu não quero mais pescar. Eu não quero mais ser empresário. Perguntaram a ele por quê? Ele disse assim: eu conheci alguém que decifrou o meu passado, meu presente e escreveu o meu futuro. Era para você ter dado um grito de glória melhor do que esse. Eu conheci alguém que desenhou o meu futuro. Só que Pedro morava também na ilha. E era Pedro, Tiago, João e André. Quando Tiago ouviu isso, Tiago perguntou assim: e quem é esse homem, João? Eu vou encontrar com ele amanhã. Todavia, só para você dar um sorriso e um grito de glória, Jesus não esperou João ir até ele. Jesus veio até João de... Está todo mundo pescando, ou pelo menos tentado pescar. Jesus chega de manhãzinha, e quando ele chega, pastora, vamos ver se eles vão dar glória a Deus agora, eu vou ser rápido, viu? Tem um homem chamado Pedro, em cima do barco dele, entrevado, tocado pela raiva, possuído pelos problemas, lavando a rede. Aí o seu Jesus vem assim, ó, cabisbaixo e pregando. E uma coisa é o Paulo Ganda pregar, uma coisa é um pregador dos dias atuais pregar, outra coisa é Jesus. Como ele não tinha o microfone, como ele não tinha os holofotes, ele ia pregando e a multidão ia ouvindo ele. A multidão naquele dia parou e ficou olhando estupefato para Jesus. Aí Jesus fez assim, ó: ô moço, olhando para Pedro, você me permite subir no seu barco? Pedro nem respondeu. Jesus subiu no barco dele e disse assim: posso te fazer mais um pedido? E está lá Pedro, lavando a rede. Você pode afastar um pouco mais dessa praia? Eu preciso contar com o vento, porque é ele que vai levar minha voz ao ouvido do público. Pedro disse: vou fazer isso. Quando ele afastou um pouco, Jesus disse: é o terceiro pedido, você me ajuda? O que é? Você pescou a noite inteira, nada conseguiu pegar? Não. Dá para você jogar a rede ali enquanto eu prego? Pedro disse assim: como é que é? Dá para você jogar a rede ali enquanto eu prego? E por quê? Porque enquanto eu prego, não é a rede que vai procurar os peixes. Eu sei do que eu estou falando, eu sou fuçado para estudar. Qualquer pescador sabe que se não pescou durante a noite, durante o dia é mais difícil. Porque o peixe é um animal de sangue frio. E ele não sobe no rio ou nas águas mais rasas ao longo do dia. Porque os raios solares fazem com que as águas esquentem. Então ele fica mais baixo à noite que ele sobe. Pedro olhou para Jesus e disse assim, ó: eu trabalhei a noite inteira e nada consegui pegar. Mas como o Senhor tem alguma coisa que eu ainda não descobri, sobre a tua palavra. Uma meia dúzia gostou, eu vou ter que ir de novo. Não é sobre o nome do pregador, não é sobre a roupa do pregador, ficou difícil, né? Não é sobre o carro que ele dirige, o celular que ele tem, é sobre a palavra. Alguém já pegou aqui, ó. Aqui gosta. É sobre a palavra. E aonde tem palavra, tem milagre, tem levanta e anda, sobre a palavra. Se você não der glória a Deus, eu não volto no domingo aqui nunca mais para pregar. Quando a rede desce, não é mais a rede que procura o peixe. É os peixes que começam a agarrar. Na mesma hora, olha ele lá, pastora. Pedro faz assim, ó. Olha para Jesus.
E Jesus dá um sorriso para ele, os olhares deles se cruzam. Pedro grita: afasta-te de mim. E Jesus: por que, filho? Fiz alguma coisa de errado? Eu sou pecador. Calma. Eu vim conversar com você hoje. Não no meio de todo mundo. Vim conversar com você no meio das águas, no meio da frustração, no meio do desânimo, no meio da desolação, só para te dizer: sem mim nada podeis fazer. Você está no barco, está com a rede, está no mesmo lago, mas comigo o peixe tem que aparecer. Eu não gosto disso, mas pegue na mão desse santo que está ao seu lado aí. Levante a mão dele para cima, a mão dela para cima. Dá uma balançadinha nele. Dá uma balançadinha nela. Não gosta. Diga para ele assim: alguém pode até te levar. Diga: o presidente pode até te ajudar. Diga: o teu patrão pode te abençoar. Mas se ele não estiver no barco, não tem pescaria, não tem milagre, não tem esperança. Coloca ele no teu barco hoje e você vai ver que a pesca será amara. Coloca ele lá. Ouça-me. Eu tenho que tirar você daqui de dentro dessas quatro paredes agora com a sua mente e o seu coração. E colocar você do lado de Pedro voltando para a praia. Esquece os grandes peixes. Quando eles chegam na praia, Jesus olha para Pedro e Pedro está sem conversar com ninguém. Ele olha para Jesus e fala: eu posso fazer só mais um pedido? Jesus: qual é? Eu até não queria, eu sou casado. Minha sogra está doente, eu queria que ela morresse. Ei, Pedro, não é fácil ser Pedro, não. Mas dá para o senhor dar uma passadinha lá em casa? O senhor fez um milagre lá no mar, nas águas. Se o senhor entrar na minha casa, as coisas vão mudar. Jesus: eu vou entrar na sua casa. É para você o milagre? Não, não é para mim, é para ela. Mas quem sabe assim as coisas melhoram comigo e com ela, né? Jesus, vamos lá. Eu queria que você saísse daqui de dentro agora e encontrasse Jesus entrando dentro da casa de Pedro. Vive esse momento comigo, gente. Jesus vai lá, a sogra dele está com febre. Jesus coloca a mão nela e como se nada tivesse acontecido, sem orar, a febre vai embora. Aí Pedro pergunta assim: é só isso? Jesus: é só isso? Não tem mais nada, não tem um ritual? Não, eu estou aqui. É só isso, é só o Senhor estar presente. É só eu estar presente. Se você estiver sozinho, você vai ter que gritar, pular, vai ter que correr, vai ter que pedir alguém, mas se estiver comigo, eu vou te fazer um pedido então, Jesus. Dá para o Senhor me encarregar para a direita, para a esquerda, para trás e também me levar para frente? Jesus disse assim: eu não vou mais te carregar. Agora eu vou andar de mãos dadas. Eu vou colocar uma vírgula e abrir um parênteses, só para fazer você dar um sorriso e um grito de glória melhor que esse. Não importa se você chegou até aqui sozinho. Não importa se você andou o ano inteiro sozinho. A minha palavra do conforto, do coração de Deus para você hoje é essa: Ele vai entrar de mãos dadas com você. No teu trabalho, na tua faculdade, no teu ministério, e vai sair de mãos dadas. Aliás, se o diabo quiser te parar, ele vai ter que arrumar dois problemas. O primeiro é fazer você retroceder, e o segundo é tentar fazer você parar. O primeiro não dá porque ninguém retrocede na presença dele, e o segundo está escrito: ninguém para a igreja que ele mandou andar. Só tem um problema. E agora ninguém vai dar glória a Deus. Quer ver, pastor? Que eu disse que todo Pedro é problemático. Olha só, pastor Neres, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu passei parte da minha vida estudando sobre os discípulos. E eu descobri que apenas Pedro, diga comigo Pedro. 1, 2, 3, mais uma vez. Apenas Pedro. Apenas ele teve uma dificuldade, mas vai ficar bom daqui a pouco, você vai ver onde Jesus vai levar ele. Apenas ele teve uma dificuldade de caminhar com Cristo. A personalidade dele era terrível. Ele tinha um coração bom,
Mas ele não levava desaforo para casa por nada. No primeiro dia, olhe para mim, no primeiro dia que Jesus fez um milagre, sabe quem contestou o milagre? De uma multidão de 5.000 pessoas, todo mundo com fome. Jesus disse assim: ô Pedro, vem cá, dá para você dar de comer para esse povo? Pedro disse assim: o senhor está de brincadeira. Está todo mundo aqui cansado, o senhor pregou demais, parabéns, mas o senhor está demorando muito. Ah, se o senhor estivesse lá na igreja, Nova Esperança, o senhor não teria esse tempo aí não. E detalhe, está tudo fechado aí. Jesus, mas não chegou ninguém aí, não tem nada. Não, tem não. Olha só, acabou de chegar um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, então faça o seguinte, Pedro, entrega para a multidão. Pedro olhou para a multidão, pastor, e como é que é? 5 pães e 2 peixinhos, Jesus entrega para eles. Pedro chamou Tomé e disse assim: Tomé, ele hoje está doidão. Eu não tenho coragem. Quem sabe você tem? Tomé, que já era pior, falou assim: eu? Devolve para ele. Jesus pegou e disse assim: Pedro, deixa eu te explicar como é que é. Senhor, graças eu te dou. Quando Jesus trouxe e entregou na mão de Pedro, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pedro olhou e falou assim: não deu certo não. Jesus, mas entrega. Aí Pedro ficou meio com vergonha e começou a ver, dar pão para um, peixe para o outro. Quando ele tirava esse pão e levava, os olhos dele seguiam. Quando os olhos dele voltavam, tinha um outro pão lá. Quando ele tirava o peixe e os olhos dele seguiam, quando ele voltava, tinha outro. Aí ele foi dando um, dando outro, fazendo isso aqui, ó. Quando chegou uma quantidade incontável, ele chamou os outros discípulos. Aí foi dando pão para um, peixe para outro, pão para um, peixe para outro. 5.000. Quantas mil? Quantas mil? Foram abastecidas. Pastor Osmar, quando terminou Jesus de alimentar todo mundo, sobrou 12 cestos. Jesus disse assim: Pedro, você desacreditou todo mundo aí, né? Então todo mundo vai levar um cesto para casa. Um para você, um para você, um para você. Só para dizer que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pedro ficou apaixonado. Todas as vezes, era Pedro estava, e agradeça a Deus. Eu queria chamar Pedro também. Todos os lugares que Jesus estava, lá estava Pedro. Outro dia Jesus transfigurou. Apareceu Moisés e Elias. Sabe o que Pedro falou? Senhor, deixa eu fazer uma casa para ti, para Moisés e para Elias. Jesus disse: não, Pedro, não. Eu não quero morar aqui não. Na verdade, eu quero tirar você daqui para você ir morar comigo lá. Outro dia, olhe para mim, olhe para cá. Outro dia, Jesus entrando dentro da cidade, estava escrito assim: aqui, qualquer um paga tributo a Roma. Pedro disse assim: Jesus, o senhor é pregador, quem não paga é o senhor recebe. Jesus disse: calma, Pedro, você está acostumado a pescar, quem vai pagar hoje é você. Pagar como? Vai lá nas águas. Como que eu prego isso aqui agora? Joga o anzol e tira um peixe, abra ele, pegue a moeda que estiver dentro dele e dê a César o que é de César, entregue para Deus. Você consegue pregar nisso, pregar sobre isso com essa naturalidade que você está aí? Você consegue raciocinar um homem julgando o anzol? Ficou difícil, né? Tirando o peixe, abrindo o peixe. E quando ele abre, ele pega a moeda e olha para Jesus e grita: não tem cabimento. Tem alguma coisa, mas é Pedro. O coração dele está duro ainda. Ele vai lá e fala: Senhor, eu não entregava, mas é o Senhor, então toma aí. Jesus: Pedro, Satanás já quis acabar com a sua vida. Mas eu estou orando para você tem tempo, viu? E você é importante. Eu vou colocar uma vírgula e abrir um parênteses. Não importa a sua personalidade. Não importa as suas quedas. Não importa as suas frustrações. Ele se importa com você. E ele te trata como a menina dos olhos dele.
Eu queria que você levantasse a sua mão direita para cima, assim comigo, mais alto que você puder. Se quiser, levanta a mão esquerda também. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: eu me importo com você. Eu me importo com você. Não baixe as mãos, não baixe. Feche os olhos, já tem gente chorando aqui, meu Deus. Satanás disse que iria acabar com a sua vida. O diabo disse que iria tirar os seus sonhos. Satanás disse que ia acabar com os seus projetos. Mas Jesus chegou primeiro e disse: eu estou trabalhando, estou projetando, estou escrevendo a sua história. E quem achou que era o fim, é só uma vírgula, a história vai continuar. Olha só. Olha só. Segura. Agora que eu consegui fisgar a sua atenção, vive esse momento comigo. E permita-me extravasar um pouco mais nessa introdução a partir de agora. Daqui para lá tem uma outra história, porque até então é Pedro que está escrevendo a história dele. Daqui para lá é Jesus que pega a caneta e começa a escrever uma nova história de Pedro. A ponto de chamar ele de Simão. Simão é o nome primário, é o nome de pai, é o nome paterno. É o nome de ventre. Daqui a pouco Jesus muda a mentoria, a demonstração, e um belo dia Jesus grita assim: eu estou querendo fazer uma ceia. E eu queria que todos vocês estivessem comigo. Ninguém vai dar glória a Deus, porque todo mundo participa dessa mesa. A mesa foi colocada. Tinha todo tipo de crente lá. Tinha um crente traidor, aqui não tem. Tinha um crente amável, que era o irmão João. Tinha um crente que não acreditava em nada, que era o irmão Tomé. Tinha um crente Tiago que queria pregar e se o fogo não descesse, ele queria que Deus matasse todo mundo. Tinha o irmão Mateus lá, esse era terrível, era ladrão, trabalhava para o Império Romano, sendo judeu. E tinha o nosso irmão Pedro. Detalhe, sempre armado. Nunca tirou a arma dele. E pior, Jesus nunca pediu para ele tirar. É que o que você é não muda quem Jesus é. Jesus nunca pediu para ele tirar a arma. Ele sentou na mesa e disse assim: qual que vai ser o cardápio hoje? Jesus: não, Pedro, hoje é a ceia. E eu queria conversar com vocês antes de ceiarmos. Eu estou triste e feliz. E Pedro: que mescla de sentimento é essa? Eu estou triste, porque um de vocês vai me trair. Sabe o que Pedro fez? A história diz que Pedro pegou a espada, colocou na mesa e disse assim: me fala quem é. Eu não aceito por nada. O Senhor curou a minha sogra, o Senhor me fez pescar. Jesus: calma, Pedro, um de vocês há de me trair. Inclusive, Pedro, quem há de me trair está aqui. Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, todos aqui podem te trair, mas eu nunca irei fazer tal coisa. E detalhe, eu não te deixarei. Jesus: Pedro, para que falar isso? Você será o primeiro que antes que o galo cante. Eu falei que não ia dar glória a Deus. Antes que o galo cante, você não vai me trair uma. Você vai me trair quantas vezes? Você imagina Jesus olhando para esse moço e dizendo isso? Ele baixou a cabeça e dentro dele um turbilhão de pensamento. Quem é ele para julgar os meus sentimentos? Quem é ele para fazer ou falar o que eu vou fazer? Ele não está dentro de mim. Não sabia ele que Jesus conhecia ele de dentro para fora, de fora para dentro. Jesus olhou para ele e disse: você há de mim negar. Pedro disse: eu não. Jesus: então espere. A ceia terminou, Judas fez o que fez. Jesus subiu para o monte para orar. Quando chegou lá em cima: olhe para mim, eu encerro. Ele olhou para quem? Para Pedro e disse: Pedro, dá para você orar comigo? Eu estou angustiado. Olha que ninguém vai dar glória a Deus, pastora. Você consegue imaginar Pedro perguntando: se ele é mestre, ressuscitou morto, levantou paralítico, está angustiado? Imagina eu. Jesus disse: olha como que eu estou transpirando, Pedro. Sangue descendo na face dele.
Jesus diz, para você orar comigo, e ele, eu vou tentar, só que ele dormiu. Lá vem Jesus de novo e, Pedro, levanta. Ele acordou, Senhor, eu tentei, de novo, 3 vezes, até que chega uma multidão, pega o seu Jesus, e quando aprisiona o seu Jesus, esse Pedro, vou falar para você que tem jeito para nós, corta a orelha de um moço, e quando a orelha cai, Jesus, Pedro, de novo, ele pega a orelha, coloca no lugar, restitui, deixa o moço embora, e começa a saga da negação de Pedro. Quando Jesus desce para o pretório, soldados pretorianos, todos pegando ele, batendo nele, sabe quem está passando na entrada? O nosso irmão Pedro, usando as mesmas vestes. Alguém pergunta, você não é um daqueles que andava com ele? Ele grita, nunca fui. Você calcula se você quiser. Na primeira, ele não lembra do que Jesus falou. Na segunda, é espontâneo. Na terceira, não. Na terceira, o galo canta. Aquilo troveja no coração dele, meu corpo está arrepiado, porque eu estou pregando para alguém assim, e eu já estou vendo você chorando aí. E por quê? Porque se tem uma coisa que você e eu fazemos todos os dias, é negar ele. Paulo Gana me prova, vou te provar. Você negou ele hoje, quando ficou com a televisão ligada o dia inteiro e não conseguiu tirar um minuto para falar com ele. Você negou ele no culto aqui, quando alguém pediu para você levantar a mão e você não levantou. Você negou ele aqui, quando alguém pediu para você dar glória a Deus, você não deu. Você negou ele aqui quando você estava mexendo no celular, salva a equipe da mídia. Você negou ele ontem, negou ele hoje, vai negar ele amanhã. Mas tem um detalhe, mesmo você negando ele, não muda quem ele é. Ele vai atrás de você. Pega na mão desse santo que está ao seu lado aí, eu já vou encerrar. Levanta a mão dele para cima, a mão dela para cima. Diga para ele e para ela, não importa quantas vezes você o nega, ele vai atrás de você. Fica sobre os seus pés comigo. Consegue atravessar o corredor para ficar bonito? E pegar na mão desse santo que está ao seu lado aí. Olha o que eu vou entregar para você nunca mais esquecer. E eu vou colocar um tema nessa mensagem, pastor. E a senhora vai pregar sobre isso qualquer dia desse, porque é profundo. Eu corri. Mas se você conseguir suportar o silêncio do sábado, o domingo de manhã está chegando aí. Jesus foi aprisionado na quinta-feira à noite. Ele sofreu de quinta até a sexta, 10 horas da manhã. Nesse período, Pedro ainda estava norteando os acontecimentos. Às 10 horas da manhã, olhe para cá, para você dar um grito de glória, tão alto, que você nunca mais vai esquecer. Isso aqui você nunca ouviu. Às 10 horas da manhã, da sexta, ele foi conduzido até aquele lugar chamado lugar da caveira, o Gólgota. De 10 horas a meio-dia teve trevas, teve o quê? Não ouvi, teve o quê? Um período negro na terra. Nesse horário, sabe aonde Pedro estava? Na mesma vidinha que ele tinha antes de encontrar com Jesus. Voltou para aquele mesmo lugar pequeno, para aquele ambiente fraco. Achou que estava tudo acabado, uma depressão terrível, machucado, totalmente arrebentado. Meio-dia, às 3 horas, a treva, ou as trevas estão na terra. 3 horas da sexta-feira, olhe para mim, olhe para cá. Pastora Maressa, 3 horas da sexta-feira. Seu Jesus faz isso aqui, ó. Entregou o Espírito a Deus. Ele disse assim, está telestai. De 3 horas, se você não der glória a Deus, acabou. De 3 horas da sexta até o domingo de manhã, há um silêncio na terra. Eu não podia falar isso agora, porque é uma mensagem que eu tenho que é muito profunda.
Quem aqui tem medo da morte? Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. Alguma pessoa tem? Então tem. Você sabia que nesse dia o Senhor Jesus só fez uma excursão? Ele fez uma excursão. O silêncio na terra, todo mundo dizendo, acabou. Não tem mais esperança. Pedro nu lá nas águas, tentando pescar, voltando para a mesma vida. Aí o Senhor Jesus desce no mundo dos mortos. E ele arrebenta com o mundo dos mortos. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais o mundo dos mortos foi o mesmo. Porque ele chegou lá e disse assim, cadê a morte? Ele colocou a morte debaixo do pé dele e pegou a chave. E disse assim, ô morte, aonde está a tua vitória? Aleluia. Calma, mas ele ainda não está ressuscitado. Domingo de manhã, as duas mulheres foi lá no sepulcro, e detalhe, ele é o único judeu que não tinha sepulcro. E por que, Paulo Gandra? Porque só pode ficar no sepulcro quem vai ficar ali. Seu Jesus não. Domingo de manhã a pedra está removida, tem um anjo assentado nela, e está vindo duas mulheres correndo. Quando as duas mulheres chegam próximo do sepulcro e vê que a pedra está removida, olha lá dentro e pergunta, cadê o nosso mestre? O anjo pergunta, está procurando quem aqui dentro? Está procurando morto? Aqui não tem mais morto. Ele já... Parece, estou no horário, parece que Jesus queria mexer com o psicológico de Pedro, porque ele desapareceu. Quando ele desapareceu, as mulheres olhou para o anjo e perguntou assim, aonde ele está? Ela disse assim, ó, diga a eles que ele está indo encontrar com Pedro. Eu vou repetir. Diga a eles que ele está indo encontrar com e os demais discípulos. Pedro ficou sabendo disso, chamou João e disse assim, eu não acredito. Vamos lá ver se ele está lá. Elas estão equivocadas. Quando Pedro e João veio, João passou na frente de Pedro. Os dois chegaram. Só que quando eles chegaram, não era mais a visão das mulheres. Agora, a pedra além de removida, um anjo em cima, lá dentro tinha um lenço dobrado. Alguém já estudou cultura judaica aqui? Então você já sabe do que eu estou falando, né? Aquele que estava sentado disse para os dois assim, ó, estão procurando aqui dentro aquele que não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ô Pedro, era para você ficar feliz. O Pedro lá, ao contrário de feliz, ficou triste. Ele falou assim, ele vai me matar, vai acabar comigo. Eu neguei ele. Quando ele voltou para a praia, ele tirou a roupa, mergulhou na água e ficou nadando. Seu Jesus pega e aparece lá naquela mesma praia. Ele vê o barco de Pedro parado lá, só que ele não entra mais no barco. Ele assenta na cadeira, a mesa está preparada, ele tira um pedacinho do peixe e come, e pergunta assim, cadê Pedro? Todo mundo olhou para ele e perguntou um para o outro, ele está procurando sempre ele, cadê Pedro? João disse assim, Senhor, ele está ali, ó. Jesus, ô Pedro! Eu imagino Pedro colocando a cabecinha para fora, pastor Osmar, reconhecendo a voz, dizendo, Senhor, me perdoa, me ajuda aqui, vem cá. Se você encontrasse com alguém que te traiu, e não é uma, 3, qual seria a sua reação? Não me pagar de crente, não. Só que eu estou falando de Jesus. Pedro lá cheio de problema, com medo, cheio de dificuldade. Jesus faz isso aqui, ó. Ô Pedro, o que é? Posso fazer um pedido? Não, vou fazer para você uma pergunta. Você me ama?
Ele negou quantas vezes? Jesus vai perguntar quantas vezes? A primeira é essa: você me ama? Pedro disse: eu te amo. Jesus: você cuida dos meus ovelhas? Você me ama? Eu te amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Na terceira, Jesus faz isso aqui por dentro de Pedro, quebra ele todo. Aquele homem durão desaparece. Jesus: Pedro, tu me amas? Ele grita chorando: o Senhor sabe que eu, traindo, negando, fugindo, pecando, rude, caído, mas eu te amo. Jesus dá mais um abraço nele e grita: você será a pedra estabelecida em cima da rocha, que é Cristo. Levanta a mão desse santo que está ao seu lado. Ele não te abandona, ele não te larga. Esse fevereiro profético vai ficar marcado: Jesus não abre mão de você. Ele está indo hoje na tua casa, Ele está indo hoje na tua vida, no teu ministério, Ele vai na sua escola. Ele não abre mão. Fecha os olhos, não abra os olhos. Eu encerro agora, sem passar um minuto. Não abra os olhos, segurando a mão desse santo que está ao seu lado aí. Oremanagashuri andaramahai. Não abra os olhos. Se você tiver adoração, mesmo chorando, mesmo desanimado, mesmo sofrendo, diga para ele quais são os seus sentimentos acerca dele. Diga para ele: eu já caí. Se abra para ele essa noite. Diga: já fui motivo de chacota. Diga para ele: já falaram mal de mim, mas eu te amo. Eu te amo. E nada muda, nada muda, nada muda o que ele sente por você. Jesus me trouxe aqui para te dizer: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão, Ele não abre mão, Ele não abre mão da tua vida. Ele não abre. Só os adoradores adorem. Adore, adore.